Não podemos lidar com a ansiedade como que ela não existisse, porque ela vai estabelecendo o seu governo sobre a nossa alma, ela vai perturbando o nosso interior, ela vai a cada dia tornando a nossa mente um campo de intensa batalha. Eu sou o seu conselheiro Bruno Brito e através desse vídeo eu quero que você encontre uma palavra, uma direção que vai alinhar os seus passos em relação ao destino que te aguarda. Mas antes de irmos para nossa nova série, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso material e compartilhe com quem você ama um pouco do nosso conteúdo. Porque se um conselho pode mudar a vida de alguém para sempre, por que então ficarmos com todo esse conteúdo somente para a gente? Nós estamos hoje dando início a uma nova série que eu quero chamar de O Governo da Alma. Com isso, eu quero que possamos aprender juntos a estabelecermos governo das nossas emoções por meio da fé. Tudo aquilo que nós não governamos acaba nos governando. Nós, seres humanos, fomos feitos com a capacidade para governar. Nós também temos a capacidade de sermos governados. Mas quando esse governo é estabelecido, é para que sejamos aperfeiçoados e para possibilitar crescimento em todas as áreas da nossa vida e diante daquilo que nós desejamos e almejamos como plano, como projeto e sonho. É através de estruturas de governo que possibilidade de crescimento acaba chegando a cada um de nós. Fomos feitos para governar. Temos também a capacidade de sermos governados. Mas existem algumas coisas que jamais devem deixar de ser governadas, porque senão elas com certeza nos governarão. Porém, muitas vezes, não exercemos essa capacidade de governo porque somos dominados por sentimentos, somos dominados por pensamentos, somos dominados por dores, por mágoas, por rancores, por ressentimentos. Esse domínio acaba estabelecendo sobre nós um peso insuportável de ser carregado. A grande questão de carregarmos pesos insuportáveis é que a nossa força, a nossa energia, ela vai sendo minada e diminuída de forma cada vez mais rápida. Existem situações que nós precisamos identificar o quanto antes para que a nossa caminhada, o nosso progresso, ele não seja interrompido e o nosso destino se torne a cada dia mais distante. Só que, quando nós não temos a capacidade de estabelecermos governo sobre nós mesmos, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que gera em nós a capacidade de governo que nós não conseguimos exercer por nossa própria força. A Bíblia chama essa capacidade de domínio próprio. Preste atenção. Você estabelecer governo sobre coisas, você estabelecer governo sobre tarefas, você estabelecer governo sobre outras pessoas, isso pode ser fácil, tanto para você quanto para mim. Porém, estabelecer governo sobre si mesmo está aí um grande desafio que a maioria não consegue romper e nem alcançar. Somente por meio do Espírito Santo nós conseguimos recuperar essa capacidade de governo que é perdida ao longo da nossa vida, porque vamos sendo dominados pelo ego, pela vaidade, vamos sendo dominados por ambições egoístas, vamos sendo dominados por desejos que mais destroem do que constroem. E existem sentimentos que roubam de nós a alegria de viver, a paz a respeito do presente, a segurança e a esperança a respeito
do futuro. Quantas pessoas hoje em dia não precisam de um remédio para poder controlar um pouco o seu emocional, a sua alma, a sua mente, para viver um pouco mais tranquilo, porque da forma como está, é insuportável continuar. A grande questão é que nós não fomos feitos para vivermos baseados em sensações. Remédio pode ajudar temporariamente, mas não resolve o problema definitivamente. Todas as vezes que temos uma situação que não conseguimos vencer com a nossa própria força, nós precisamos revisitar o manual do fabricante. Aquele que nos criou estabeleceu para nós um manual de não nos ensinar somente a lidarmos com o outro, mas a principalmente lidarmos conosco, sabermos que temos limitações, que na nossa própria força não conseguiremos superar. Uma dessas limitações, um desses desafios, chama-se de ansiedade. A ansiedade é tudo aquilo que rouba o nosso foco da fidelidade de Deus, nos tornando reféns do medo. Ela acaba revelando para nós áreas nas quais nós precisamos amadurecer e não podemos lidar com a ansiedade como que ela não existisse, porque ela vai estabelecendo o seu governo sobre a nossa alma, ela vai perturbando o nosso interior, ela vai a cada dia tornando a nossa mente um campo de intensa batalha. Você e eu precisamos aprender a lidar com a ansiedade. E o manual do fabricante, a Bíblia, a sabedoria milenar, ela nos instrui dizendo que nós devemos lançar sobre ele. Ele quem? Sobre o Criador, aquele que nos criou, aquele que nos conhece. Muito melhor do que eu mesmo me conheço, muito melhor do que você mesmo se conhece. Precisamos lançar sobre ele essa ansiedade e trocarmos essa ansiedade pela certeza do cuidado dele sobre a nossa vida. Além de aprendermos a lidar com a ansiedade, nós precisamos nos esforçarmos para rompermos com o ciclo da preocupação. Preste atenção, antecipação de problema não é solução de problema. Antecipação de problema, muitas vezes, torna o problema maior do que naturalmente ele já é. Aprenda a lidar com cada situação que se apresenta ao longo da sua caminhada com o tamanho que ela já tem, porque senão você vai se ver cada vez mais incapaz de lidar com aquela situação, com aquele problema, com aquela pessoa. Por 40 dias, por 2 vezes a cada dia, Golias, o gigante de Gate, vinha desafiar o exército de Israel. Porém, cada vez que Golias desafiava o exército de Israel e o exército de Israel não dava alguém como resposta para o desafio, o gigante tornava-se ainda maior do que naturalmente ele já era. E o grande exército de Israel, do rei Saul, tornava-se pequeno, incapaz e impotente aos seus próprios olhos. Eu quero te lembrar, antecipação de problema não é a mesma coisa de problema solucionado. Precisamos identificar palavras, conversas, visualizações que despertam em nós essa preocupação, que nos rouba o sono, que tira a tranquilidade do nosso dia, que desequilibra as nossas emoções. Estabeleça governo sobre si mesmo, estabeleça governo sobre a sua mente, estabeleça governo sobre a sua alma, estabeleça governo até mesmo sobre conversas, sobre relacionamentos e sobre situações que estão acostumados a roubar o controle das suas mãos. A sabedoria milenar, a Bíblia, o manual do fabricante, diz que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã, naturalmente,
trará consigo as suas próprias preocupações. São palavras do próprio Jesus Cristo. E aqui ele revela a medida, a capacidade que cada ser humano tem. O ser humano só é capaz de lidar com os problemas daquele dia. Quando antecipamos o problema de amanhã para hoje, isso se chama de ansiedade. Quando acumulamos o problema de ontem no dia de hoje, isso se chama de ressentimento, isso se chama de depressão, isso pode tornar-se uma opressão, isso pode roubar de você a clareza a respeito do seu futuro e a esperança que o seu coração necessita para continuar avançando dia após dia, um dia de cada vez. O Senhor Jesus, ele diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos fazer o seguinte: resolva hoje o que você precisa resolver hoje. Amanhã você vai esperar acordar. Se acordar, caso você acorde, você vai lidar com os problemas do amanhã que se tornou hoje. E assim você vai começando e encerrando. A grande crise que hoje a humanidade vive é não encerrar o seu dia vivido. Vai acumulando, até que a bagagem se torna insuportável de ser carregada. A grande questão é que pensamentos devem ser substituídos. Você precisa elevar o padrão dos seus pensamentos. Se você continuar pensando da mesma forma, você vai continuar sentindo a mesma coisa. E se você continuar sentindo a mesma coisa, você vai continuar agindo do mesmo jeito. E se você continuar agindo do mesmo jeito, você vai continuar a chegar em lugar nenhum. E eu quero que você entenda que existe um destino para a sua vida, que as preocupações e as situações passadas não podem comprometer esse lugar desejado que Deus tem, com certeza, para a sua vida. É por isso que eu preciso renovar o meu entendimento. Eu preciso buscar conteúdo que vai promover um nível maior, um nível mais elevado de padrões de pensamentos, de crenças, de sentimentos, de comportamento ao longo da minha jornada. É preciso estabelecer governo para que você não seja uma pessoa somente governada. Quando somos somente governados e abrimos mão da grande responsabilidade que é governar, acabamos reclamando daquilo que não estamos dispostos a mudar. Esse é tempo de mudança, esse é tempo de governo, esse é tempo de romper na sua vida. E que Deus, ele possa te capacitar e te habilitar para isso. E que você encontre nessas palavras, ao longo dessa série, algum conselho que possa mudar a sua vida para sempre.